Olá, esse é mais um vídeo do canal Tornar-se Presente. Eu sou a Érica Andrade, Gestalt terapeuta, e eu estou muito feliz de poder compartilhar com você hoje aqui mais uma vez. E é claro que você já sabe que eu vou te convidar, não é? Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e se esse vídeo for útil para você, compartilhe com outros estudantes de psicologia, né, outros simpatizantes da fenomenologia a partir de uma leitura da Gestalt terapia, tá? Mas vamos espalhar aí esse conhecimento, ok? Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre o ciclo da experiência. Nós sabemos que falar em contato, falar em dar-se conta, falar em awareness, falar em experiência, é quase que falar em palavras que são sinônimas. Existem diferenças muito sutis e, em alguns casos, a literatura, a teoria em Gestalt está falando exatamente da mesma coisa, só que mudando o autor, eles mudam a terminologia. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar com vocês o livrinho do Phil Joyce, não sei se está dando para você ver, e da Charlotte Fields, né? Que são supervisores, mestres, coordenadores de cursos de formação em Gestalt terapia em Londres, nos Estados Unidos, né? E esse livro é um livro que eu uso bastante, tanto nas minhas aulas quanto na minha supervisão de Gestalt terapia com os meus estagiários. E eu quero trabalhar com vocês hoje isso que eles chamam de ciclo da experiência, tá? Então, pensar em ciclo, e você já deve estar vendo aí na sua tela, né, a imagem que eles utilizam. Eu quero tentar trabalhar com vocês cada item dessa imagem, primeiro para a gente ter uma perspectiva panorâmica do que vai acontecendo na experiência do indivíduo, quando ele vai entrando em contato com um estímulo, uma sensação, uma circunstância, seja interna ou seja da sua relação com o meio, o que é que vai acontecendo, que panorama é esse, para que nós possamos pensar onde é que pode aparecer o problema, né? Os conflitos, os bloqueios, os atravessamentos, né? E daí os problemas que vão levar esse paciente até o consultório, né? Toda sorte de problemas interpessoais, de conflitos internos, podem advir da interrupção ou de uma vivência que não é uma vivência fluida, não é uma vivência plena de cada uma dessas fases desse ciclo de experiência conforme os autores nos apresentam, tá? Então eu queria começar com você pelo início desse ciclo, que é a sensação. Que momento é esse? É o momento em que o organismo, o sujeito, ele se dá conta ou de uma necessidade, ou de um sentimento, ou de uma sensação física, mas ele tem um primeiro contato, uma primeira experiência, tá? Por isso que os autores chamam aqui de fase da sensação. Haverá aí uma primeira leitura de uma necessidade, ou um sentimento, ou um pensamento, né? Parecendo mesmo para ele que é apenas uma sensação. Logo após essa fase, entramos então na segunda fase, que é o reconhecimento. O que seria o reconhecimento? Segundo os autores, seria o momento em que esse sujeito vai atribuir um sentido a essa necessidade, que ele teve a impressão, a sensação de ter percebido, tá? Essa segunda fase, que é a fase do reconhecimento, é o momento que ele vai atribuir um significado suficiente para tornar esse sentimento uma prioridade, para tornar essa sensação uma prioridade, para tornar essa necessidade uma prioridade. Então veja que já é um segundo passo, já é um aperfeiçoamento do primeiro momento dessa fase, que é o momento da sensação.
E aí vem o terceiro momento desse ciclo da experiência, que é a mobilização. Então, vamos acompanhando: sensação, reconhecimento e agora o terceiro momento, a terceira fase, que é a fase da mobilização, que é quando, uma vez tendo atribuído um sentido, um significado a essa sensação, a esse sentimento, a esse pensamento que ele identificou, uma vez tendo reconhecido isto como uma prioridade, esse indivíduo agora ele precisa mobilizar uma energia vital na direção dessa sensação, na direção desse sentimento, na direção dessa sensação. Então, não basta reconhecer como importante, não basta conscientemente dizer a si mesmo que é uma prioridade, ou até verbalizar externamente que a partir daquele momento aquela necessidade se tornará uma necessidade. É preciso que isso mobilize uma energia vital desse organismo. Então, esse seria já, então, a terceira fase desse ciclo de experiência. O quarto momento seria o momento de agir, que os autores vão chamando no gerúndio de agindo, que é, uma vez, então, essa energia vital tendo sido mobilizada na direção dessa necessidade, agora é hora de planejar uma ação. Agora é hora de decidir o que fazer para dar um feedback a essa sensação, para dar uma resposta a essa sensação. E eu me lembro que num vídeo anterior aí no canal, eu falei com você sobre a responsibility, ou seja, né, o conceito de responsabilidade, que é um legado da fenomenologia existencial, e que aqui em Gestalt terapia, o Peirce ele faz uma separação dessa palavra em inglês e fica responsibility, ou seja, a habilidade de dar uma resposta. Aqui nessa fase do agir, né, do agindo, esse indivíduo ele dá uma resposta, ele planeja o que vai fazer. Então, uma vez a energia vital tendo sido mobilizada na direção dessa necessidade, agora é hora de planejar como eu vou satisfazê-la. Agora é hora de identificar que resposta eu intenciono dar a esse sentimento ou a esse pensamento. Próxima fase do ciclo da experiência, que você está vendo aí do ladinho, né, na sua tela, é o contato em si. O contato em si é o momento em que o indivíduo atua, é o momento em que ele completa a ação. A ação não começa somente quando ele a executa. Veja que aqui o que os autores chamam de agir, na verdade, é uma fase de planejamento, né? De intencionalidade, né? Então, não basta a intencionalidade e o planejamento, que só aconteceram porque uma energia vital foi distribuída naquela direção, mas não dá para parar aí, né? Então, depois de planejar o que vai ser feito e como vai agir diante dessa sensação identificada, diante desse sentimento ou dessa necessidade, agora é preciso completar o contato. E como é que nós completamos o contato? Nós completamos o contato executando aquilo que intencionalmente foi planejado. Quando isso acontece, existe uma satisfação de necessidade acontecendo. Quando isto acontece, existe uma resposta sendo dada a um sentimento que inicialmente foi tido somente como uma sensação. Existe uma resposta sendo dada a um tipo de pensamento que inicialmente causou desconforto, ou conforto, ou susto, ou qualquer outra sensação, mas no momento em que o contato é efetivado, e perceba quantas fases nós
seguimos até chegar a essa fase do contato, né? Existe uma satisfação específica acontecendo e uma resposta sendo dada a partir de uma decisão e da execução de uma ação. Logo depois, já chegando então ao final desse ciclo de experiência, tem a fase que os autores chamam de assimilação. Lembrando que nós estamos falando, né, do Phil Joyce e da Charlotte Sills no livro Técnicas em Gestalt Terapia, que é um livro que eu recomendo, eu tenho utilizado bastante. E aí, depois do contato em si, nós temos ainda uma penúltima fase, que é a fase chamada de assimilação. Do que se trata essa fase? Essa fase é uma fase muito importante, porque é o momento em que nós pensamos sobre o que nós experimentamos, né? Todo esse processo de identificar uma sensação, atribuir um significado a ela, mobilizar energia vital na direção dessa sensação, planejar intencionalmente o que é que vai ser feito na direção dessa necessidade identificada, atuar, agir, completar o contato, é necessário agora para que o ciclo dessa experiência seja pleno, tá? Pensar sobre isso, assimilar tudo isso que aconteceu e refletir sobre o que foi isso que acabei de viver. Que experiência foi essa que tive? Que aprendizados eu posso ter a partir dessa experiência que eu acabei de viver aqui e agora? E aí, por fim, quando essa assimilação acontece, portanto, nós estamos falando de um processo de aprendizado que se deu aí, porque o ciclo foi se completando. Então, falar de um ciclo que vai se completando é falar de um sujeito que vai se desenvolvendo, que vai aprendendo, que vai ampliando sua percepção sobre si mesmo, sobre as relações, sobre as coisas que o cercam. Nós temos, então, ainda uma outra fase, que é a fase da retirada. Então, eu já pensei sobre isso, assimilei, refleti sobre como foi a minha experiência, se foi uma experiência bem-sucedida na minha visão, tá? Que experiência foi essa que eu me permiti viver e agora é o momento de se retirar dela. Assim como houve uma mobilização de energia vital para entrar nessa necessidade, nessa sensação e nesse sentimento, é preciso agora acontecer uma mobilização de retirada, tá? Para que novas sensações sejam percebidas, para que novas necessidades sejam percebidas. Agora eu preciso me retirar dessa necessidade que já foi satisfeita, né? Eu preciso me retirar desse sentimento que já recebeu uma resposta, eu já dei um fechamento para essa gestalt, eu já fiz algo criativo a respeito desse sentimento ou desse pensamento, e agora eu preciso me retirar dele para que eu possa pensar em outras coisas, para que eu possa sentir outros sentimentos, para que eu possa ter outras sensações, e assim um novo ciclo há de começar. Mas há ainda, minha gente, note bem, um período intermediário entre essa retirada e o início da percepção de uma nova sensação, que os autores aqui estão chamando de o chão. O chão no sentido, literalmente, de estar no chão, né? Eu quero que você pense agora um momento em que você está deitado ao chão, simplesmente com o corpo numa posição de relaxamento, né? E aqui a palavra, acho que mais importante, que nos ajuda a traduzir isso, é o termo indiferenciação. Que momento é esse? É o momento em que eu estou em suspenso, em que eu me permito estar num vazio fértil, entende?
Eu não estou envolvido e nem emprestando atenção a uma sensação específica, ou um sentimento específico, ou um pensamento específico, mas eu estou num momento de indiferenciação, relaxando, descansando desse processo perceptual. Você percebe que uma única experiência, quantas etapas nós precisamos percorrer para experimentar de maneira plena uma única necessidade, um único sentimento, uma única sensação. Então é saudável, os autores dirão, que nós tenhamos um momento de relaxar, de estarmos indiferenciados, de estarmos como que no chão apenas descansando, até que dessa indiferenciação surja o quê? Uma nova figura, uma nova sensação, um novo insight, uma nova necessidade que aparece sob forma de um desconforto que eu começo a perceber, e aí um novo ciclo inicia-se. Então eu quero que você pense agora que essa seria a saúde do ciclo da experiência. Qual é o problema? O problema é que nas mais variadas fases que eu acabei de apresentar para você aqui, o nosso paciente pode apresentar um prejuízo de experiência em uma dessas fases, ou em mais de uma dessas fases, ou em diferentes momentos apresentar um prejuízo em diferentes fases, né? O que nós temos percebido na clínica é que existe uma certa tendência de alguns pacientes de apresentarem uma dificuldade de experimentar fases específicas. Então, por exemplo, aquele paciente que tem mais dificuldade de experimentar esse momento inicial, que é dar-se conta de uma sensação. É quase como se ele tivesse um ponto cego quanto a isso. E ele demorasse muito a fazer a leitura das suas próprias necessidades, demorasse muito a fazer a leitura de circunstâncias que estão acontecendo, necessidades que estão ali, olha, gritando ao seu redor, mas ele tem uma dificuldade de experimentar essa primeira fase, que seria a fase de sensação. Daí a necessidade de trabalhar com ele. Estamos aí diante, então, de uma demanda em Gestalt terapia, né? Outros pacientes vão apresentar uma dificuldade de reconhecimento, ou seja, eu até percebo essa necessidade, eu senti o desconforto, seja interno, seja na minha relação com o meio ambiente, mas eu tenho um prejuízo de experiência em atribuir um sentido a isso, um significado a isso. Então não é que eu não vejo a necessidade, não é que eu não percebo o sentimento ou o pensamento, mas eu demoro a atribuir um sentido a isso. Entende? Isso pode me causar muitos problemas, né? Porque se isso tiver a ver com a minha relação com o meio, certamente as pessoas que estão ao meu redor já identificaram essa necessidade e geram uma expectativa, né? Do que farei a partir disso. Então, em cada uma dessas fases, seja na fase da mobilização, seja na fase do agir, seja na fase do contato, seja na fase da assimilação, seja na fase da retirada. Imagine, por exemplo, um paciente que tem uma dificuldade de fazer a retirada de uma experiência. Imagine isso, né? Esse paciente pode ter uma experiência muito produtiva, muito boa, né? A partir de uma determinada sensação e leitura de necessidade, ele pode caminhar muito bem até a fase da assimilação, mas ele não consegue energia vital para se retirar, quase como se fosse uma sensação de perda, se ele parar de pensar nisso. E aí nós temos toda sorte de compulsões que podem se desenvolver a partir dessa dificuldade de se retirar de um pensamento, de um sentimento, de uma sensação ou de uma necessidade, de uma ideia quase fixa que vai trazer, é claro, uma série de dificuldades e de problemas para esse paciente. Ou mesmo esse paciente pode ter uma dificuldade nessa última fase que os autores apresentam, que seria a fase
dessa indiferenciação, ou seja, dar-se a oportunidade de não estar percebendo nada de maneira muito específica, não, entendeu? De dar-se uma trégua, um descanso, né? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que estão o tempo inteiro preocupadas com algo, pensando em algo, tão logo acabaram de resolver um problema, elas já estão pensando em outro, e outro, e outro, e outro. E isso também é cansativo. Isso pode trazer um nível de adoecimento para o sujeito, para o organismo. Então, a saúde está em viver de maneira plena cada uma dessas fases da experiência. Ao mesmo tempo que, se você recebe esse paciente, através da sua escuta atenta, você pode tentar perceber juntamente com ele em que fase desse processo de experiência o prejuízo está acontecendo e, portanto, trazendo algumas dificuldades pessoais, interpessoais, né, para a realização de sonhos, de objetivos para a sua vida. Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Falar em ciclo da experiência é parecido em falar em ciclo do contato, se bem que existem autores, o próprio Peirce, por exemplo, ele descreve o ciclo de contato sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva que eu vou trazer para vocês aqui em breve, mas por hora a minha alegria é poder compartilhar com vocês a visão desses autores, tá bom? Eu quero ficar aqui na torcida para que esse conteúdo tenha de alguma forma colaborado com você e o seu processo de formação. E em breve nós estaremos novamente aqui no nosso canal Tornar-se Presente. Forte abraço e um beijo da Psi.